Alô, bom dia, você aí do outro lado da câmera, fala comigo, escuta-me, conversa comigo. Sou o Dom Seba, estou de volta aqui para mais uma sessão de estudos de produção de texto. Só para recapitular, tem um colega nosso que me encaminhou um texto para que eu fizesse comentários a respeito da habilidade dele em produção textual. Então, eu já gravei 2 vídeos. Num vídeo, nós conversamos a respeito dos aspectos de conteúdo. No segundo vídeo, nós tratamos de aspectos de estrutura textual. E agora vamos comentar um pouco a parte de gramática do texto dele, tá? Então, primeiro a gente vai relembrar o texto dele, tá? Vou refrescar a memória de vocês. Ele tinha que falar a respeito do profissional se manter atualizado para as novas demandas do mercado de trabalho, e o título do texto que ele nos apresentou era um novo modelo. Ó, esse aqui é o primeiro parágrafo do texto dele, tá? É isso? É isso, o primeiro parágrafo do texto dele. Então a gente vai ler com vocês, ok? Vamos lá. Ele escreveu assim: à medida que o tempo passa, mudanças acontecem em todo lugar. Desculpa. Recomeçando aqui. À medida que o tempo passa, em todo lugar, mudanças acontecem. Uma das mudanças encontradas nos últimos anos se trata de um novo perfil profissional, o tecnólogo. Então, primeiro parágrafo. O segundo ele dividiu em 2 partes. Essa é a primeira parte. Então, só para a gente relembrar, né? O que ele escreveu? Em um passado não tão distante, o Departamento de Recursos Humanos das empresas colocava como destaque se a universidade em que o candidato graduou era bem renomada e seu curso era daquele tradicional, com tempo de duração de 4 anos em diante. Então, primeira parte do segundo parágrafo. Finalizando o segundo parágrafo, ele colocou assim, ó, ele escreveu assim: é claro que não podemos deixar de lado a escolha do ingresso em uma boa universidade, mas isso não é prioridade. Segundo Benjamin Franklin, o talento sem educação é como a prata na mina. Isso faz total sentido quando é alinhado com o que as empresas estão mais analisando hoje no candidato na contratação. Então, terminou aí o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo dele, ele fez assim, ó, ele construiu assim, tá? Vamos lá. O novo profissional deve ser decidido, objetivo, sendo que o curso tecnólogo possui menos tempo de duração que os cursos tradicionais. São também focados na devida área de atuação, dando ao aluno um conhecimento técnico e prático, sendo assim, portanto, muito objetivo. Isto atrai o recém-tecnólogo às empresas. Então, acabou o terceiro parágrafo. E como que ele concluiu o texto dele? É assim que ele concluiu o texto dele. Aqui, ó, está na tela. Portanto, as empresas dos dias atuais esperam do profissional, ser tecnólogo já inserido no mercado de trabalho, além das objetividade e conhecimento, um profissional dinâmico e inovador que tome iniciativa, que tenha boa visão de mercado, isso tudo, mas principalmente que ama o que faz. Então, este é o texto do nosso amigo, só para relembrar, né? Só para relembrar, refrescar a memória de vocês, e vamos aos comentários dos aspectos gramaticais. Ó, a primeira coisa que salta aos olhos, bom, vamos falar um pouco sobre o que tem de bom no texto dele, né? No texto do nosso amigo a gente percebe que ele tem um vocabulário razoável, né? Então ele leva jeito para conseguir melhorar em muito a habilidade dele em escrever, né? Ele tem um vocabulário razoável e ele tem ideias, ele coloca uma série de ideias dentro do texto dele, né? Com relação aos aspectos problemáticos, a gente percebe que existem problemas de coesão no texto dele, né? Não é um texto coeso, né? Dá a impressão que as ideias não colam, né? Ele coloca as ideias ali, ele não as desenvolve, né, adequadamente, com clareza, e parece que ela não cola uma na outra, né? Onde falta coesão, falta coerência. Justamente isso aí. Essas ideias colocadas no texto, descoladas uma da outra, que transmite
essa noção aí de incoerência no texto dele, né? Com relação à gramática mesmo, pura, né? A gente percebe dificuldade dele com a pontuação. Então, o que mais pegou ali foi a dificuldade com o uso da pontuação, especialmente o uso da vírgula, né? A regra geral pede o seguinte: não se usa vírgula quando você utiliza ordem direta. Né? Então nós temos situações ali em que ele usa a ordem direta, mas ele põe vírgula. Tá? Não se separa sujeito do verbo. Tá? Então, pegou um pouco aí a questão da pontuação, praticamente em todo o texto. Né? E especialmente o uso de vírgula. A gente percebe assim, alguns pecados de concordância verbal. Tá? Então, se a gente der uma boa visualizada no texto dele, uma análise um pouco aprofundada, percebe pecados aí de concordância verbal. E lá no terceiro parágrafo ele cometeu lá um gerundismo, né? É um vício de linguagem que as pessoas cometem normalmente na linguagem oral, né? E então aparece lá no terceiro parágrafo. Por conta desse gerundismo que aparece no terceiro parágrafo, fica uma dúvida ali sobre a quantidade de períodos que ele criou, né? Ele criou diversos períodos ali no terceiro parágrafo, mas fica a dúvida por conta do gerundismo, porque o verbo, em vez de aparecer flexionado, ele aparece no gerúndio. Tá? Então, basicamente são esses pequenos pecados que a gente verificou no texto dele, ou aquilo que mais saltou aos olhos, né? Então, vamos às recomendações. Como é que o nosso amigo aí pode melhorar a habilidade com a escrita dele? Vamos às dicas aí. O que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, que ele pratique bastante leitura e escrita. Muitas das dificuldades, né, com o uso da língua, elas se diluem pelo treino, pela prática. Né? Elas se resolvem no treino. Né? Então, praticar bastante leitura e bastante escrita vai ajudar. E principalmente, essa dificuldade dele com ver as ideias dele com clareza, para que ele possa transmiti-las depois com clareza, né? Vai se resolver com a prática da leitura. Então, a leitura vai ser muito útil, tanto para resolver problemas do uso da língua, quanto para resolver problemas de coesão, né, e coerência. Tá? Então, primeira recomendação, praticar leitura e escrita. Segunda recomendação, praticar escrita de texto narrativo. Ó, repito, texto narrativo conta uma história, tem começo, meio e fim, ajuda a organizar o pensamento. Talvez essa dificuldade de coesão no texto dele tenha um pouco a ver com a organização do pensamento dele. Tá? Talvez ele tenha ideias na cabeça, mas essas ideias elas estão um pouco desarrumadas dentro da cabeça dele. Então precisa dar uma arrumada na cabeça dele. Então, praticar escrita de texto narrativo vai ser muito útil. Né? É claro que, se vai praticar escrita de texto narrativo, recomendo também que se leia texto narrativo. Ok? E uma dica, no meu canal eu conto história. As histórias que eu conto no meu canal são as mesmas histórias que eu contava na sala de aula, quando estava na sala de aula, né, exercendo a função de professor. Eu sou professor de língua portuguesa. Então, com os meus alunos funcionou. Aquele trabalho de contar história para que o aluno contasse por escrito com as palavras dele. É a recomendação que eu faço. Escuta as histórias no meu canal, né, que eu conto do meu jeito. Né? Aí você escreve aquelas histórias do seu jeito. Tá? É um bom treino de texto narrativo, que vai te ajudar muito a melhorar a tua capacidade de argumentação. Né? Sem pensamento organizado, você não consegue argumentar com clareza, né? De forma a convencer o outro. Né? A gente trabalha texto narrativo dissertativo argumentativo justamente com a ideia de convencer o outro a respeito das nossas posições. Tá?
Estudar pontuação, estudar o uso da vírgula. Então estuda aí, não é só. Eu citei só um caso aqui de quando que não se usa vírgula, quando você usa ordem direta, mas eu só arranhei aí o assunto, então tem muito mais coisa para ver. Então estude pontuação, estude o uso da vírgula, tá? Retomando lá, né? Quando é que a gente usa a ordem direta? Quando você coloca na frase sujeito, verbo, complementos, adjuntos. Então você vai ter que estudar também esses conceitos. Conceito de sujeito, conceito de verbo, conceito de complemento. O que são esses complementos? Tem complemento verbal, tem complemento nominal. E os adjuntos, quem são eles? O que são eles? O que fazem eles? Né? Qual a função deles na frase? Ok? E estudar o conceito de gerundismo. É bom você estudar para que você possa ir se policiando aí, tanto na tua oralidade quanto na tua fala, ok? Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado o nosso amigo, né, com essas dicas, tá? E estou comentando outros textos aqui no canal. Eu tenho o texto de uma aluna de ensino médio, segundo colegiado de ensino médio, que eu estou comentando. Já comentei a parte de conteúdo. Vou comentar outros textos e eu espero que vocês voltem aqui para acompanhar esse tipo de trabalho, tá? É uma experiência nova que a gente está começando, tá? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço.